Olá, estamos aqui com mais um episódio do DermaFisiocast. Hoje eu trouxe pacientes que viraram amigas, com certeza, e elas vão contar um pouquinho da experiência delas para vocês a respeito do pós-operatório. A gente vai conversar um pouco sobre isso, como que é feito esse pós-operatório, o que elas acharam, qual que foi a experiência de cada uma, e com certeza elas também contarem para a gente um pouco de experiências de amigas que fizeram de formas diferentes, como que foi e tudo mais. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu estou aqui com pelo convite. 4 colegas maravilhosas, Naíma, Camila, Marília e Ana Beatriz. E hoje a gente está aqui para bater esse papo, desmistificar um pouco do pós-operatório, principalmente o fato que a gente sempre escuta aí, pós-operatório tem que ser feito todos os dias, massagens fortes, ultrassom, equipamentos, que hoje isso caiu por terra, e eu quero que elas contem para vocês um pouquinho da experiência de cada uma, como que foi. Então, eu vou começar aqui pela minha direita, com a Naíma. Naíma, conta pra gente como que foi a sua experiência de pós-operatório, o que você achou. Com certeza você já deve ter tido algumas colegas ou parentes, né, que fizeram cirurgias plásticas. O que você achou de diferente? Qual foi a sua experiência? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Nath. E para mim é uma satisfação estar aqui falando sobre isso, porque eu me tornei praticamente uma discípula do pós-operatório que a Natália desenvolveu, uma discípula do taping, porque fui muito beneficiada em 2 situações com o tape, um de pós-operatório e o outro foi uma lesão que eu tive na lombar, que o tape me beneficiou também. E eu acho que essa questão do pós-operatório veio não somente desmistificar, mas deixar a gente mais tranquila, principalmente com relação à recuperação, né? Que eu acredito que fez toda a diferença. Sim, eu já tive amigas e primas que puderam fazer cirurgias plásticas e na época não tinha, na verdade não foi que elas nem não optaram por isso. Na época não tinha essa opção. E uma das coisas que me falaram muito no meu pós-operatório, porque a forma como eu queria minha prótese, falava, olha, vai doer, porque tem que ser por baixo do músculo, pós-operatório. Inclusive, o próprio médico falava isso para mim. E com o taping e toda a técnica da Natália de pós-operatório, além de ter sido poucas sessões, com uma recuperação muito rápida, eu não senti dor alguma. Isso aí eu falo com convicção. Meu único desconforto de pós-operatório foi 2 dias assim, de anestesia, mas com relação a hematoma, inchaço e dor, 0. Não tive nenhuma. Nem vou fazer um pouquinho, assim, de verdade, não tive mesmo. E, além disso, a reabilitação do pós-operatório, principalmente na questão de uma atrofia muscular, porque a gente fica ali parado sem desenvolver a musculatura, né? Então, além do taping, a Natália acompanhou nesse processo com os exercícios, e eu, disciplinada que fui, com o meu pós-operatório, fiz todos eles. Então, realmente, na hora de voltar ativa, eu vi toda a diferença aí. E Cami, como que foi para você? Camila, eu tive a oportunidade de acompanhar também nesse processo. Eu agradeço o convite, eu acho pertinente, importante a gente falar sobre isso, porque no meu caso, eu morria de medo de fazer a cirurgia, nem por conta da cirurgia, sim por conta do pós-operatório. Que eu tive colegas que teve relato de desmaiar de dor dentro do consultório, onde estava fazendo a massagem, então eu tinha muito medo. E aí eu tive a grata surpresa de ser acompanhada pela Natália no consultório dela e posso assim dizer que foi fantástica a experiência que eu tive, inclusive quero convidá-la aqui, tá ao vivo, para ela não recusar. Tá, para ministrar um curso na Ativa Job. É um prazer, com certeza. Mas assim, foi uma experiência fantástica mesmo, 0 dor, sem contar que o atendimento, a inteligência, a educação, a forma com que eu fui tratada dentro do consultório dela foi uma experiência única. Então, para quem tem algum tipo de receio, de medo, de sentir dor, de ser maltratado ou coisa do tipo, eu indico de olhos fechados, vai na Espaço Derma, entre em contato com a Natália, porque Arrasou, gente. a experiência é uma experiência única. Eu, assim, estou 100% satisfeita. Foi muito bom. Me senti muito bem no meu pós-operatório. Fico muito feliz. Tô aqui. Elas estão, sabe, massageando o meu ego. Mas a gente vai conversar muito aqui, que
tem muita coisa legal pra gente falar. E aí, Marília, me conta como que foi a sua experiência. Oi, Nath, obrigada pela oportunidade. Fiquei Prazer. muito feliz, muito mesmo, em poder contribuir com essa oportunidade de falar sobre a importância de ter um bom pós-operatório, né? A gente. Eu também imaginava que o pós-operatório tinha que ser só massagem, só todos os dias, e quanto mais forte, melhor, uma drenagem ou uma relaxante, mas não, eu entendi qual que era a eficácia, eu tive alguns procedimentos com muito sucesso, todos eles você me acompanhou, e eu tive alguns percalços ali, que eu acho que a Nath nunca tinha visto, e nem o... Aconteceu. Mas nada tão grave ao ponto de me desesperar. Todos eles na minha volta se desesperaram, porque foi um inchaço anormal que eu tive em uma parte do meu corpo, mas eu fiquei tranquila porque eu falei assim, gente, eu tô aqui paralisada, o tempo vai ser necessário para passar, precisa do tempo. E a Nath falou assim, ó, a gente vai ter que colocar o tape onde é preciso, vamos tirar onde tem e vamos tirar essa cinta, vamos colocar o laser, vamos fazer frequência e todas essas outras alternativas que antes eu pensava que era só através da drenagem manual. E isso, assim, foi um libertador, né, para mim. E aí, por último, eu fiz uma rinoplastia, e aí, assim, a Nath me orientou, não, vamos fazer, vai ser mais tranquila. E aí eu já, no dia de fazer, acho que na semana de fazer a cirurgia, eu mandei mensagem, liguei para ela chorando, falei que não ia mais fazer a cirurgia. Que eu falei, meu Deus, o médico é ótimo, mas eu acho que é no meu rosto. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar tampada, né? Mas não, vai ser no rosto. Aí ela, não, fica tranquila. E aí foi me falando sobre os métodos utilizados e que seriam os mesmos, né? Que deu sucesso igual, então não teria motivo para eu, né, temer. E aí, assim, com o passar do tempo, nós vemos o quanto é importante a gente atrelar a fisioterapia, a medicina, a consciência, né? Do que a gente tem que recorrer para o que é melhor para a nossa vida. Eu esperei um tempo para poder fazer alguns procedimentos que eu fiz e eu falei, eu vou fazer com melhor técnica, com melhor profissional. E não é só massageando o ego, porque a gente entra naquele consultório e a gente se sente parte, né? A gente se sente parte, é um acolhimento, a gente faz realmente uma amizade. E eu acho que isso que ajuda também a gente a crescer com o tratamento, a ter um sucesso. É um tratamento humanizado. Exatamente. Né, que eu acho importante frisar, não só na parte da fisioterapia, mas também em todas as áreas, né, da saúde. Então, quando a gente entra ali, a gente está no nosso pior momento ali, né? Então, quando você é bem recebido, você é bem tratado, assim, faz total diferença para a recuperação. E eu, assim, eu fico encantada por poder compartilhar um pouquinho aqui também das nossas experiências, que a gente teve um bate-papo anterior e isso é bom, cria um pouquinho esse know-how aí de expectativas de futuras experiências, futuras contribuições. E eu te desejo muito sucesso, Nath. Obrigada. Muito obrigada. E Bia, como é que foi para você? Também gostaria de agradecer o convite, porque assim como a Anaíma, eu também vivo pregando a palavra, né? Porque minha experiência foi excelente, principalmente porque assim, a recomendação e o protocolo da fisioterapeuta que foi indicada pelo meu médico, que não era a Nath, era completamente oposto. E aí, quando eu a procurei por indicação, ela me mandou um vídeo explicando o protocolo dela e era realmente muito diferente, mas com aquele vídeo, ela já me convenceu que ela sabia do que ela estava falando. Aí eu elogiei o vídeo e falei, não, é isso. Assim, eram muito mais sessões, todos os dias, e eu já tinha tido uma experiência não muito boa com essa fisioterapeuta indicada pelo meu médico, porque foi a segunda cirurgia que eu fiz com o mesmo médico, ele é excelente, mas a fisioterapia não tinha sido tão legal. E aí a Nath me apresentou, e assim, foi excelente, ela foi na minha casa no dia que eu cheguei, e assim, foi imprescindível, porque com 8 dias eu já estava trabalhando. Eu troquei a prótese, mastopexia e abdômen. E com 8 dias eu estava trabalhando já.
E assim, o suporte que ela me deu o tempo inteiro, por WhatsApp também, pela questão da cicatrização, às vezes troca de pomada, uma pomada que eu tava usando não era tão legal, me indicou uma fita. Então, assim, minha recuperação foi ótima, todo mundo ficava assim, impressionado, eu com 8 dias trabalhando normal, e aí indiquei bastante também. Então, eu prego a palavra por onde eu vou. Excelente minha experiência, foi muito bom, fiquei muito satisfeita. Eu acho que assim, a gente investe tanto, né, numa cirurgia, a gente coloca um valor alto de investimento na cirurgia e muitas vezes as pessoas não se atentam para a importância do pós, né? E assim, o tanto que isso impacta no resultado positivo da sua cirurgia. Então, assim, só para falar mais uma vez, eu tenho certeza que várias pessoas já sentaram aqui e disseram, mas impacta 100%. Fiquei muito No meu muito caso foi até satisfeita. engraçado, que eu saí para fazer a primeira, né? E aí quando eu voltei em casa, tava todo mundo esperando eu chegar morta, né? Eu cheguei toda plena, feliz da vida. Nossa, eu vou voltar amanhã. Como assim? Você não tá com dor? Dor? Que dor? Não senti dor. Cheguei toda feliz, radiante. Fora da indicação da costureira também, que aperta a cinta, Ai, que gente. virou minha costureira para outros. É maravilhoso. Eu já indiquei a costureira, viu? De novo. Eu já. Dona também. Divina, a senhora Dona tá Divina, famosa. ela tá no hein? meu coração, me salva sempre. Essa semana passada me salvou 2 dias seguidos. Que coisa Beijo, boa. Dona Divina. Eu fico feliz com a experiência de vocês, é um prazer ter vocês aqui. E a gente, igual a Bia comentou, né, que teve a experiência de uma outra colega indicar, porque é sempre bom a gente reforçar que o pós-operatório, ele sempre foi indicado para ser feito todos os dias antigamente, né? Então, as pessoas viam no quesito, assim, edema, como se o pós-operatório fosse só um edema. Mas a gente tem um processo inflamatório, porque é uma lesão, né? Você corta ali, independente do procedimento cirúrgico que você vai fazer, você tem uma lesão ali. Então, hoje, a gente não faz só drenagem, né? Porque a drenagem faz parte do pós-operatório, mas até no último podcast que a gente fez com a Laiane e com a Márcia, a gente estava comentando, hoje a gente faz fisioterapia, e fisioterapia é reabilitar. Não é só você ir lá e fazer uma massagem. A terapia manual, ela é maravilhosa. Quem não gosta de receber, né? Mas hoje a gente tem muitas outras coisas que podem ser feitas para poder trazer essa qualidade de vida e fazer com que o paciente volte para as atividades de vida diária, igual a Bia voltou a trabalhar com 8 dias. A Cami, logo em seguida, no outro dia, o pessoal estava esperando naquela expectativa e já aconteceu de eu estar no consultório. Às vezes o acompanhante fala assim, eu vou esperar lá fora, porque se ela chorar eu não vou dar conta. Ou então assim, eu vou ficar lá de fora, sai da sala, sai da clínica, porque eu fico um pouco apreensivo de como que vai ser, se ela sofrer, se ela chorar. Então a gente precisa bater nessa tecla que pós-operatório não é para doer. Se doer, está errado. É lógico que às vezes um leve desconforto por experiência própria, que eu passei por um procedimento cirúrgico ano passado, eu fiquei muito dolorida, eu tive reação a algum dos medicamentos, então eu cortei os remédios de dor. Então eu senti na pele mesmo a dor, porque é dolorido. Fiz uma lipoaspiração, eu não sei se vocês já viram um vídeo. Eu falo, eu nunca sofri um acidente, mas eu imagino que seja bem parecido. Porque fica muito dolorida a região, você fica roxa, tudo, né? E aí eu falei assim, ok, é isso. Agora eu entendo as pacientes como ninguém, porque uma coisa é você estar de fora, outra coisa é você viver aquilo ali. E aí eu falo assim, gente, a gente se limita. E eu lembro que eu ficava louca, as minhas colegas fisioterapeutas ficavam assim, Natália, o que tá acontecendo? Porque eu acho que o fato de você ter muito conhecimento te deixa perturbada. Eu falo assim, meu Deus, tô com fibrose. Aí eu ficava assim, fazia vídeo e mandava para as amigas. Elas, Natália, não é assim. E aí eu fico imaginando assim, eu que tenho conhecimento, estou pensando dessa maneira, imagina os pacientes que não têm. Né? Então, deve ser mais complexo, deve ser complicado, sim. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem pessoas que já fizeram, né? Drenomodeladora. Drenomodeladora, pacientes que iam e desmaiavam. E outra coisa que a gente bate muito na tecla, na fisioterapia, no reabilitar. As pacientes que têm problema no pós-operatório de resultado, normalmente elas não voltam nas terapeutas, nas físios ou qualquer outra especialidade que as atenderam. Elas vão em outra para tentar resolver o problema. E a gente vê muito disso. Naíma, já escutou alguém que fez drenomodeladora? O resultado foi legal? Sim, inclusive até por uma falta, igual como eu falei, né? Na época que elas fizeram, elas não tinham nem a oportunidade de escolher, né? Então, fizeram um pós-operatório dolorido. E aí, como você falou, você tá ali com um tecido machucado,
Eu fico imaginando, porque quando a gente tem um hematoma, a gente bate em algum lugar, aquilo ali fica dolorido. Imagina uma boa parte ali do seu corpo, né? Com certeza você fazer algum procedimento que vai machucar ainda mais, que tipo de experiência que você vai ter? Né? Então, eu realmente não consigo entender as pessoas que, embora eu conheça pessoas que não tiveram oportunidade de escolher. E essas que têm, porque eu sou da lei do menor esforço, né? Então, aquilo que pode ser mais eficiente, né, mais eficaz por um pós-operatório, e as coisas vão evoluindo, né? Graças a Deus, a medicina, de uma forma geral, a área da saúde, ela vem evoluindo para nos dar esse conforto. E não seria diferente com a questão do pós-operatório. Então, as que eu conheço, infelizmente, não tiveram opção. Mas hoje em dia, eu até falo, né? Discípula de taping que sou, não necessariamente uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, mas qualquer pessoa perto de mim fala, vou operar, eu operei, faz o taping. Porque o seu processo de recuperação, você vai ver o pulo que vai ser no seu processo de recuperação. E, principalmente, eu falo por mim, que eu tinha necessidade de voltar, embora eu estivesse em home office, como a gente estava conversando mais cedo, né? Mas eu tinha necessidade de voltar rápido. Então, hoje, os profissionais, principalmente que são autônomos, têm essa necessidade de voltar muito mais rápido pro trabalho. Então, a questão do pós-operatório aí é fundamental. Então, quem tiver a oportunidade de escolher, gente, hoje em dia temos essa oportunidade, façam um pós-operatório aí da Natália. E você, Cami, estava contando que o pessoal lá da sua casa achou que você ia chegar morta de dor. Achou Conta que eu pra ia chegar gente. chorando, né, desesperada, e eu já tava louca para voltar no outro dia, de tão bom que foi, né? E tive também relatos, né, falei agora há pouco, de uma amiga que fez e desmaiou na primeiro pós-operatório dela, né? E ela falou, é muito bom, mas assim, eu nunca mais vou fazer porque o meu pós-operatório foi muito dolorido. Então eu morria de medo. Traumático, né? Traumático, isso aí. Uma das coisas bacanas que eu vejo você sempre postando é os tapes nas gravidinhas, né? Nos pós-partos, Sim. na verdade, e nas grávidas também, né? Sim. Eu tô com uma amiga que, Tamires, ó, você vai ligar pra doutora Natália. Te aguardo também. Te aguardo. Eu falei pra ela, eu falei assim, ó, eu já tinha mostrado a respeito dos tapes, né? Tinha falado das propriedades pra ela e ela ficou super interessada. E eu falei assim, não, coloca. E ela ouvindo estudos, né? Porque tem a questão da pressão ali, o científico, né, por trás do tape. E a eficácia para poder voltar com mais facilidade, com mais rapidez, aquela barriguinha, né? E todo o inchaço, enfim. E aí eu falei assim, gente, isso nunca que eu imaginava que poderia acontecer, porque é uma área tão sensível, né? A barriga ali, tem um bebê, e logo depois também tem todo aquele preparatório. Igual você falou, antes não tinha uma opção, né? A gente se sujeitava ao que estava ali, né? Não tinha uma opção. E com relação eu mesmo muitas vezes já fiz essas modeladoras loucas aí com bambu. Odeio. Não sei o quê, porque eu sou a louca de fazer massagem. Nunca tive nossa. coragem. Nossa, eu já fiz, eu sou achava o amedronta. máximo, mas eu saí de lá roxa, eu falava, nunca mais eu volto. E voltava. E voltava em outro profissional. Gente, no momento que é pra você relaxar, aquilo ali te agride. Não dá. Não Eu saio de lá com raiva. Não dava. É isso. E você, Bia, conhece alguém que já fez No esse meu pós? caso, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, que você eu chegou a fazer. que eu coloquei a prótese primeiro, foi 2011, eu acho. Então, assim, na época eu acho que a gente entra naquela questão de não tinha tanta opção. Sim. E aí minha experiência, assim, foi bem desagradável, era uma massagem muito forte, e aí acabou estourando um ponto antes da hora, e saiu secreção, e naquele local a cicatriz não ficou legal. Todo o resto ficou legal. Ainda bem que foi pequeno. Mas assim, doeu, eu reclamei. Aí pedi pra chamar Aí o você médico. escuta, é assim mesmo. É, assim mesmo. Aí eu falei, não é pra ser assim, tá saindo secreção. Aí pedi pra chamar o médico, ela meio que se opôs e trabalha há muito tempo com ele, né? E aí eu não gostei. Eu falei, não quero continuar. E aí quando eu fui fazer novamente depois de um tempo, né? Depois de 11 anos, aí eu pude ter a opção de escolher, aí ainda bem que eu fiz a escolha inteligente, ainda bem que me indicaram a Nath, porque senão acaba que a gente vai pela indicação do médico, porque a gente confia no médico, né? Sim. Mesmo não sendo a melhor experiência, se eu não tivesse tido acesso a essa informação, que existe um outro protocolo, talvez eu
não teria feito a melhor escolha, mas essa foi a minha experiência. Mas eu vejo muito isso. Muitas pacientes, né, o pessoal que está do lado de lá, que não é da área da saúde, não tem esse conhecimento. E, de fato, não tem mesmo. Então, é mais difícil. Então, quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Eu, por exemplo, eu sou apaixonada no taping, como todas vocês, mas não é só taping, não é só colar a fitinha. O que você faz? Fisioterapia. Mas, assim, o que você faz? Eu fisioterapia. É reabilitar. Natália, você pode vir aqui e só colar 2 fitas de taping? Eu falo assim, eu não faço só colar 2 fitas de taping. Tem todo um processo e um estudo por trás disso. A gente vai movimentar, se for preciso, a gente vai usar a eletroterapia, que é necessária, que é para poder controlar aquele processo inflamatório. Mas antes de qualquer coisa, antes de você ir embora, você precisa estar bem. Né? Igual o movimento, amplitude de movimento. Limita muito, mama, limita, abdominoplastia, que às vezes os primeiros dias você fica mais curvada, porque te puxa para baixo. Então, assim, você voltar para suas atividades de vida diária, sem dor, movimentando, fazendo o que for, com uma cicatriz íntegra, bonita, né? Sem ter maiores intercorrências, é o nosso objetivo. A Camila estava até falando assim, foi tão bom a primeira sessão que eu queria voltar. Isso acontece com frequência, que os pacientes falam, eu não posso voltar amanhã? Aí eu falo assim, não, assim, um menos é mais no pós-operatório. Mas, realmente, é agradável, eu falo por experiência Dá um própria. alívio, né? Isso, exato, dá um alívio. Eu achei super ruim uma vez por semana. Eu acho que tinha que ser mais. Que aproveita a fofoca um pouquinho, né? Mas assim, até o meu médico, quando eu retornei, eu operei numa terça, na segunda eu fui tirar os pontos. Antes de tirar os pontos, eu fui na Nath. A gente fez o tape escondido? Não fizemos o tape escondido. Não, ele sabia, Ele né? sabia, Só tomei o banho escondido. Ela me entregando. Foi só o banho, foi escondido. Aí, ó, doutor Pedro, tomei banho. Enfim, mas ele mesmo ficou espantado, assim, positivamente com a minha recuperação, porque já tava, assim, bem mais desinchado. As fotos eu tenho até hoje. Ele, não, vou tirar a foto. E aí ele perguntou quem era. Tá fazendo com ela? Eu falei, não. Aí ele quis saber mais informações e ele ficou, assim, surpreso positivamente com o resultado, né? Junto os dois, o trabalho dele que foi bom e o seu... E é isso, é o que a gente estava conversando, né? A equipe multidisciplinar, ela pode se ajudar. Assim como a gente vê umas coisas bizarras hoje em dia. A Naíma é uma amiga muito próxima, a gente troca muito figurinha. Eu vejo médico, às vezes, aplicando tape. Eu quero chorar. Porque, assim, eles veem, às vezes, a gente aplicando, vão lá e fazem por si só. Mas tem todo o embasamento. Eu dou aula, né? Dou curso, inclusive fui convidada. Vai dar um curso na Ativa Job. Vou dar um curso na Ativa Job. E aí, uma aluna do Sul me mandou mensagem querendo uma orientação. Natália, paciente me procurou, mandou as fotos, estava cheia de bolha. Tá, mano? O médico disse que foi alergia. Oremos. Aí, eticamente, a gente respira. Eu falei, quem aplicou o tape? Ela, o médico. Eu falei assim, então, você como fisioterapeuta, não foi alergia. Isso foi uma má aplicação do tape. Deu bolha na mama inteira da paciente, queimou. Aí eu falei, olha, você vai cuidar, eu faço um relatório de tudo que você fez e envio para o médico. Porque, gente, não adianta a gente medir forças. A gente vive numa sociedade que, querendo ou não, Deus no céu, os médicos na terra. Isso mudou muito, porque eles têm respeitado muito as outras profissões, né? E eu posso te dar um exemplo disso, que antes as nossas escolas, elas eram distintas, separadas, né? Médico era uma e equipe multi outra. Exatamente por existir essa barreira, né? Então, a gente resolveu pegar um espaço e colocar todo mundo junto, né? Então, a gente acaba somar forças, somando, né? Exatamente. Não é isso. É um complemento, né? Não é eu faço isso e você faz aquilo. Não é? Exato. E tanto é que eu brinco, eu falo assim, a gente entrava muito em centro cirúrgico, a cirurgia estava sendo finalizada, a gente olhava, nossa, que legal. Aí eu vou chamar minha paciente, não, vem cá, que eu vou pôr sua prótese, eu vejo sempre. Não é isso, tudo bem, o tape é numa proporção muito menor, né? Mas eu falo assim, gente, não dá, se a gente se respeitar, todo mundo cresce junto. E aí eu falei pra essa essa colega, eu falei, faz uma orientação. Ela, eu vou pôr que é alergia? Eu falei, não, você vai pôr que teve escoriações. O nome científico de bolha é flictenas, coloca aí, flictenas. Ela falou assim, Natália do céu, eu não posso pôr que é alergia? Eu falei, não, primeiro porque não foi, segundo você também não vai falar pro médico, querido, você errou. Não, né? Abra as portas, mostre para ele com exemplos.
que você pode fazer a diferença na vida dessa paciente. Aí, por fim, ela colocou o E tape das só de um próximas lado. também, né? Colocou o tape só de um lado. No outro dia, ela mandou o áudio da paciente, que está se sentindo bem melhor. A gente acaba se habilitando para fazer curativos com vários cursos aí, para poder ajudar nesse quesito, e já estava melhor, recuperou a pele, ela ia lá, eu falei, ótimo, ele vai ver que você fez um bom trabalho e às vezes vai criar um vínculo aí. Mas isso a gente tem que ir desmistificando, até porque tem muitos terapeutas aí de todas as áreas que vêm no YouTube, vêm no Instagram, às vezes a gente posta a foto da aplicação e vão e copiam, né? Eu vejo propaganda da Fita Up para levantar a mama no Instagram, aparece todo dia. Mas, assim, são fitas e fitas. Hoje a gente sabe que elas têm que ter Anvisa, não é qualquer fita. E a gente tem que saber a técnica correta, que tem inúmeras, não estou falando. Eu tenho minha preferência, lógico. Mas tem inúmeras e você tem que ver, cada caso é um caso, né? Em todos os quesitos. Mas, e me conta, em relação ao desafio do pós-operatório, o que vocês acharam mais desafiador? Começando ali pela Naíma. Então, eu tive um pós-operatório muito positivo, até porque a minha cirurgia foi uma cirurgia relativamente pequena, eu fiz apenas a prótese, e uma prótese pequena também, e fiz a lipoaspiração do culote, porque eu estava num processo de emagrecimento na época, e infelizmente gordura localizada chega um ponto que você não fala assim, aqui que eu quero perder, né? Não, ela vai ficando. E aí eu fui e aproveitei também para fazer a retirada desse culote aqui. E fiz tudo com a aplicação do tape. Eu acho que o único desconforto que eu tive, como eu já tinha dito, foi a questão da anestesia, dos 2 primeiros dias, náusea, tontura. Passando esse período, nada, absolutamente mais nada. Foi a questão mesmo de se recuperar. Para não falar mais nenhum ponto de desafio, assim, a questão de você ter que dormir de barriga para cima, porque a minha posição inicial de dormir é de bruço, então para mim foi horrível, mas a gente aprende, né? Mas, enfim, fora isso, eu não tive nenhum problema, tanta questão de inchaço, de dor, principalmente a questão da dor, que eu fiquei muito preocupada, porque já tinham me alertado com relação ao estilo de prótese que eu ia colocar, que era submuscular, e que eu ia ter muita dor e eu não tive nada. Então, para mim, foi uma surpresa muito positiva, que é uma decisão. E eu levei um tempo para ter essa decisão. Eu peguei muito conhecimento com todo mundo. A Natália foi a primeira a saber, inclusive, que eu tinha tomado essa decisão de colocar a prótese. E depois fiz questão de fazer com o médico que eu fiz, e com muita informação com ele, alinhei bastante as coisas, as minhas expectativas. E não ponderei, porque igual que a gente tinha falado, a gente investe muito, é um recurso que a gente investe bastante. Então, acho que esse pós-operatório é um valor extremamente agregado, porque faz parte do processo, faz parte do resultado, né? Então, mas o meu foi muito positivo, uma experiência maravilhosa, principalmente porque quando ela me mandou o protocolo, eu falei, mas como assim, são só essas sessões? E aí, com aquela paciência, ela me explicou tudo. Eu falei, mas gente, maravilha isso, né? Principalmente contando com a energia positiva, um atendimento domiciliar padronizado. Foi ótimo. E você, Cami, teve algum desafio a mais, assim? Não, eu fui muito feliz, né? Tanto na escolha do médico, quanto na escolha da profissional do pós-operatório. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho medo de agulha, então eu cheguei com medo em todos os momentos. Estava muito medrosa. Então, acho que eu não tive problema com a cirurgia, não tive problema com o pós. Eu fui muito feliz, né? A única coisa que foi, digamos assim, que não foi muito legal foi a posição também, porque eu fiz a abdominoplastia, né? Então, eu dormi 20 dias sentada. Então, isso é cansativo, né? Mas aí, até os exercícios para respiração que a gente fez, então, tudo isso ajudou bastante. Vocês não alugaram a poltrona, não, gente? Eu não aluguei. É Nossa, fantástica. Eu não Nossa, aluguei. gente. Fiquei no sofazinho lá na cama, fazendo uma caminha assim meio sentada e tudo mais, mas Aí a dica, ó, gente. boa dica. Poltrona. Isso Poltrona, aí. ajuda bastante. Foram 20 dias nessa luta. Para a questão da minha prótese, eu comprei aquele travesseiro de corpo, que também ajudou Pra muito. manter virado. Me ajudou demais. Marília teve uns desafios, né, Eu Marília? tive muitos Lembro. desafios. Nossa, mas aí eu também aluguei a poltrona, fiquei 15 dias, mas quando eu fiz a lipo e abdômen,
Eu fiquei lá paradinha, mandei uma foto pra Nath, assim, Nath, estou usando baby doll, estou usando short, porque só podia usar tudo aberto. Eu, Nath, estou usando uma coisa coberta. Aí ela, oh, Glória! Mas meu único desafio que eu tive no pós-operatório foi a posição de dormir de barriga para cima. As costas, assim, ficam terríveis, terríveis. Sobrecarrega bastante a lombar. E nem eu achei que eu iria ficar mais curvada. Hoje não fica muito. Mas só o fato de você não estar totalmente ereta, você compromete, né? Questão de dormir, né? Exatamente. E eu dormia de bruço. Gente, não tem posição melhor para dormir do que de bruço. Descansa, que é uma beleza. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer na minha vida quando eu receber alta é dormir de bruço Dormir o de dia bruço, inteiro. nossa. E Bom, nem estrela. e nem de lado não podia dormir, porque, né? E aí eu fiquei 15 dias na poltrona. Meu esposo falou assim: ah, não, mas quem sabe a gente ganhou, uma amiga minha me deu aqueles travesseiros que abraça, esses que você falou. Aí eu falei, uns Só pra não triangulares. virar. Mas ó, vou te falar, não deu certo. Eu falei, eu vou alugar essa poltrona, porque uma amiga minha tinha alugado. Eu falei assim, vai ser o salva-vida. Ela, não, eu te ajudo. Eu falei, ajuda, mas você não vai estar 24 horas Comigo, comigo. Não, mas foi ótimo, assim, tive alguns percalços, porque eu acho que algumas advertências que eu tive do meu organismo, mas nada grave que pudesse comprometer a minha saúde. Um Não, edemazinho, vai ser um edema, e eu tive até minha saúde mental, até ficou tranquila, apesar de que todo mundo da minha casa... Tranquilo. Não, Super tranquilo. eu não sou muito, não, mas eu acho que foi Deus que me ajudou, porque eu evitava o não olhar aquele inchaço demais, o roxo demais. Mas só foi o quê? Uma semana? Uma semana. Foi o prazo da gente se encontrar e fazer. E foi os equipamentos. o tape, colocou os equipamentos e acabou. Cheguei lá na Nath, assim, parecendo uma louca de cadeira de rodas. E ela, o que que é isso que eu nunca vi? E aí o meu médico também falou, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Nunca aconteceu isso? Mas me é porque ligou, eu lembro. eu sou uma pessoa que eu não tenho muita... Sou muito... Eu não tenho... Eu detesto agulhas e fiz esses montes de cirurgias, mas assim, me dá o panto para fazer o que for, pode não ter agulha aí. Mas é mais por conta que a anestesia, né, me deixou muito fragilizada e eu tinha medo de desmaiar no descer, né? Mas eu acho que também essa questão de ser discípula do tape é uma coisa muito real. É uma coisa muito real, porque realmente funciona. E assim, e não tem comprovação, viu, científica. A gente tem tape linfático das tirinhas, a comprovação, mas hoje a gente tem artigo científico de mecanotransdução, que é a pressão que ele faz, então é por isso que funciona. Mas as evidências clínicas estão aí, né? O Elas artigo são científico somos nós, né? A gente já vai assinar, né? Nossa, aqui já nós vamos juntar tudo que a gente falou, vai virar um artigo. Tá vendo? Temos um N de 4 pessoas. Transcreve o podcast, todo mundo Assina. publica na revista. E você, Bia, como é que foi? Então, o meu foi muito tranquilo também. Assim, eu tomei a decisão da cirurgia muito rápido, né? Eu fui na consulta numa quarta e operei na outra terça. Mas aí eu consegui me programar nessa semana, já falei com a Nath, aluguei a poltrona, chegou poltrona, depois Nath no mesmo dia. Quando eu cheguei em casa, recebi poltrona e Nath. Assim, o que não tenho muito o que falar, assim, eu fui muito tranquila mesmo, só a limitação de movimento, né? E assim, a gente que é mais ativa, você Depender de alguém, né? Acabou que no quarto dia eu já dormi sozinha. Eu aluguei a poltrona elétrica, eu moro sozinha. Eu comprei um monte de Live Up, deixei no congelador e no quarto dia eu já estava sozinha. Mas a limitação de movimento, de não poder levantar, andar mais devagar, porque eu não fiquei muito curvada, né? Sim. Mas essa limitação de você querer voltar logo, aí você dá valor, né? Ao que a gente vai vivendo no automático e às vezes não percebe, né? Que isso aí... Pequenos detalhes Esses fazem pequenos diferença. detalhes. Aí quando a gente tem essa privação do movimento e tal, isso daí me deixou um pouco incomodada por eu já ser agitada, né? E assim, as costas doem um pouquinho também, mas assim, né? Não tem como, né? Fazer uma cirurgia assim, não tem agressiva alguma e falar, não senti Sim. nada de dor? Sente, claro, mas nada O insuportável. mínimo É possível, a dor né? da beleza. Isso, escuta isso. E tem muito tal do no pain, no gain, né? Se não sentir dor, você não vai chegar lá.
Mas é legal ouvir todos esses relatos de vocês. Vocês já tinham me falado a respeito, né? Que acharam diferente de tudo que vocês já viram, conhece pessoas que já passaram por isso. E a gente volta a reforçar, a medicina, ela não é exatas, né? Não é matemática, tá mudando tudo o tempo todo. Hoje tá legal assim, amanhã muda e depois surge uma nova técnica. Técnicas cirúrgicas são assim, né? Eu coloquei minha prótese em 2009, tem muito tempo, e hoje tem a técnica do sutiã interno. Eu deito e minha mão não fica bonitinha igual a de vocês. A minha dá uma esparramada, literalmente falando, porque as técnicas mudaram. Então, ainda bem que evolui, ainda bem que a gente tem essas novidades aí, as equipes todas se buscando, né? Atualizar, melhorar, para oferecer sempre o melhor para as pacientes, né? Maravilhosas que estão aqui. A Marília foi uma paciente que fez rino. A minha paixão é corporal, quem me conhece sabe. Então, né, um amor por esse ser. Ela falou assim, vou fazer rino. Eu falei, vamos lá. Porque realmente eu tenho essa paixão pelo corporal. Não que eu não faça facial quando algumas pacientes me procuram. Às vezes eu até encaminho. Mas a gente já tinha esse vínculo por ter cuidado dela aí na parte corporal. E a cirurgia dela foi muito bem sucedida. Ficou aí. Ficou lindo. Não teve... Eu acho que nem com sequência. 6 dias eu falei assim, Nath, eu posso ir trabalhar? Aí ela falou assim, ai, mas o que o Leandro falou, doutor Leandro? Eu falei assim, uma semana. Ai, tá, mas eu já estava lá trabalhando. Eu acho que eles devem colocar uns dias a mais, assim, Já porque eles conhece. já esperam que a gente vá um pouquinho antes, né? Eu não faço isso, não. Se o médico falar é 30 dias assim, é 30 dias assim. É, gente. Não, mas Não, eu estava bem. A da Rino, ele tinha me alertado que realmente, né, a Nath também comentou que do nariz é mais tranquilo. Que se não. A única coisa que você tem que fazer com regularidade é a lavagem com soro a cada 2 horas e conforme a necessidade. Né, trocar o curativo, né? Mas com uma semana já não tinha mais. Aí já estava bem tranquilinho. Aí eu tirei o split nasal, né? Então tava tudo certo. Agora, da lipo e do abdômen, eu fiz bem certinho, porque aí eu fiquei em casa. E uma das dificuldades que você falou, e eu, assim, para mim, foi a questão de ficar em casa. Eu tava para enlouquecer. Porque eu sou muito ativa, muito Todas que estão aqui estão louca. ativas. A primeira pergunta que eu fiz pro médico, quantos dias sem treinar? Quantos dias sem treinar? Não, não tô nesse nível. Não. 15 dias, no 16º estava eu treinando. Perna, né? Ele liberou pra fazer um treino leve de perna. Eu tava, porque eu realmente sou bem dinâmica. E eu fiquei o meu pós-operatório na casa da minha mãe, porque eu também moro sozinha. Então eu tava... Eu aproveitei a viagem da desesperada. minha mãe para operar. Minha mãe estava nos Estados Unidos Foi e eu onde? operando. Não foi escondido, Ela sabia? não, mãe. Eu que paguei, sabia? Eu liguei só para avisar. Aí ela estava em Nova York e eu operando. Aí meu médico, a gente tirou uma selfie, que ele também já operou ela, né? Aí tirei uma selfie antes de entrar. Aí quando a gente saiu. Não, já tinha Ela avisado. já sabia, tinha ela já contado, sabia. é. Aí depois, no final, ele tirou uma foto e mandou para ela. Tá tudo bem, né? É, Tá tudo bem, mas é do legal. resultado. Não, mas é legal a gente ver isso. Por exemplo, hoje, os médicos, eles... Como que eu vou colocar isso? Eles aumentam a precaução nas orientações, Uhum. porque nem todas as pacientes vão seguir aquilo direitinho. Até o que a gente fala, né? E até porque interpreta Né? de outra maneira. Não, eu falo, não sei de nada, eu não tô expondo ninguém. Mas, assim, eles fazem isso pelo excesso de preocupação mesmo, assim. Às vezes você fala, não faz isso, aí ela vai e faz, né? Então, acontece. E, assim, eu entendo, porque eu sou extremamente ativa. Na época, quando eu fiz a lipoaspiração, meu repouso foram 7 dias. Voltei a trabalhar, voltei a atender, com cinta, tal, aparecendo Robocop, literalmente. Falei, vamos, tem que trabalhar. Foi pra praia. Fui pra praia, não podia. Olha só, a paciente. Olha isso. 30 dias. Casa tinha de 30 as dias. revelações As aqui, o revelações. O banho. Caiu Mas aí a gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui com as revelações. Corta. É, vamos cortar, porque se a Nath começar a revelar muita coisa que não vai ficar legal pra mim. edição. É. Mas, ó, 30 dias eu lembro que eu tinha uma viagem com a minha família. Minha avó queria muito conhecer São Luís do Maranhão, que ela já é bem mais velha. Eu falei, a gente precisa aproveitar. Eu falei, gente, vou ter que pôr um biquíni. Mas não tá, eu ainda estava bastante inchada.
Lá vou eu pra São Luís, um calor do cão, minha gente, de macaquinho e tal. Era lindo. Aí eu ia pras Lagoas, tirava e levava aquelas blusinhas, né, o VA e o VB, porque como eu disse aqui antes, gente, eu era a louca de achar que ia dar alguma coisa. Porque eu sei todas as intercorrências boas Tudo que e pode ruins, dar de né? ruim, então. Não, Quando você pior. Eu falei, pronto, vou ficar com a barriga amarrotada, não posso. E aí eu aproveitei essa oportunidade, só tirava as fotos, né? Falei, agora não dá, tem que Barriga voltar pra minha amarrotada é bom armadura. demais. Não, é literalmente Robocop, porque até pra gente mexer é difícil. Você vai em bloco, É. você tira em bloco, porque é difícil. E ó, que hoje evoluiu bastante, né, as talas. É. Você chegou a usar a tala cor da pele, né? Foi. Cor da pele. As meninas usaram tala preta. Nossa. Ela chega a ser até mais confortável. É, mas não é mais quente? Não, até que não. Ela tem aquele material, sabe, do foam? Sei. Aquele, né? Que é aquele Ele é bem tecido. fofinho. Ele é bem fofinho. E ela pega como um todo. Então, acho que por isso que a gente fica tipo um Robocop. Porque não fica a área sem compressão. Aham. E que hoje já é uma evolução. É, do nossa, e muito Robocop. mais fácil pra gente se montar. Outra coisa, ó, isso eu não É. falei. A gente se montar sozinha, com aquela armadura toda, Sim, sim. aí colocar o Bonitinho. E não podemos bonitinho. fazer esforço, né? É. Não pode. É, na terceira Mas a Nath semana, ensinou, as ó, como meninas- você faz sozinha. Isso. Eu tive que fazer Encosta na antes, porque eu não tinha parede. jeito. Isso aí. É, encosta na porque parede. deitado é bem difícil. É. Tem quem prefira, né? Deitado no sofá, Nossa. encosta na parede, Tem mais força na facilidade perna, na parede. irradiar, que a gente vai. Eu aí, quando minha irmã foi me ajudar, por exemplo, eu tive crise de riso, porque ela não dava conta, ela fazia assim, o braço ia. E eu falei assim, pode deixar. E eu começava a rir, ela, para de rir. Eu foi ficando nervosa, porque ela não dava conta de me ajudar. Eu falei, eu dou conta, pode deixar, você tá operado. Eu falei, eu dou conta de fechar, deixa, não tem problema. E me escorria lágrima do tanto que eu ria, ela nervosa, porque ela queria fechar e não ia. E é Não, difícil, e gente. as primeiras vezes você pensa, realmente, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Sim, Mas os sim. 3 dias que você fechou aquilo ali, fica automático. Isso. É. Você coloca rapidinho e fala, não acredito que eu sou. E a pessoa que tá ali ajudando, ela tem medo de machucar a gente também, né? Então ela fica com mais receio. A gente que tá ali vai mais gente já rapidinho vai. mesmo. Mas eu pude contar com o cuidado de mamãe. Fiquei os 15 dias do pós-operatório principal lá na casa dela e foi uma ajuda bem-vinda também. E é bom, né? A minha ficou um pouco brava comigo, né, mãe? Ela vai assistir. Brava. A minha ficou muito brava Não comigo. queria que eu Mas tivesse assim, eu parado. tive a ajuda de muitas amigas, agradecer todas elas que Sim. revezaram, acamparam lá em casa, no hospital. Então, assim, eu tive bastante ajuda de amiga. Não Apoio, posso falar que fiquei 100% sozinha, não. Eu liberei no final de semana que eu pensei, tadinhos, não vão curtir final de semana. Eu que escolhi estar aqui, vou privar de curtir no final de semana. Mas assim, me ajudaram demais mesmo, assim, cuidaram bonitinho de mim. Rede de apoio no Eu pós-operatório. tive uma ótima rede de apoio. Excelente. fundamental. Obrigada a todas, É inclusive. necessário. É necessário. A Marília, eu lembro que o esposo dela ia, né? É. O Cléo. Ele me Uma levava paciência, lá. né, gente? Nossa, Ficava lá. e levava o computador, trabalhava. Aí no fim eu falava assim: não, já chega, porque assim, tá ficando constrangedor, a gente quer conversar. E assim, ele fica no mundo dele lá, o mundo cai e ele não percebe, então não atrapalha. Só que ele ia me levar porque ele realmente estava vendo a minha fragilidade, né? Sim. Mas eu tive, legal da a minha parte mãe dele. também ficou comigo, me ajudou, né? As minhas filhas também, tadinha, elas iam, levavam lanchinho, falavam que eram as enfermeiras. Aí me viam cheia de tape. A primeira vez eu tava de tape da Mulher Maravilha. Aí a Nath falou assim: olha, avisa pras meninas que você vai estar com o tape da Mulher Maravilha, com as cores, assim, toda fitada. azul Aí, e vermelho. azul e vermelho. Nossa, elas acharam linda. O meu foi de Minion primeiro, se eu lembrar. Amarela. Toda amarela. Ai, e o que mais? Você tinha falado Simpsons, porque era Era amarelo, né? Simpsons, Eu na achei verdade, os donuts, eu- aí eu fui postar, até tampei com os donuts, assim, ó. super Eu divertido. fiquei parecendo Marisa, eu fiquei toda amarela. Amarelo. E eu falo, gente, eu sou a fisioterapeuta dos tapes coloridos. A galera do hospital me conhece assim, cor da pele, basta um macaquinho. É verdade, tem que divertir um pouco uma Tem, corzinha, né? Pra tem, dar uma né? alegria. Eu falo, não, pra mudar a energia. Hoje a gente tem a terapia das cores aí, que ajuda. Então, por que não? Eu sou a moça das fitas coloridas. Até minhas gestantes, tadinhas. Tudo colorida. Não tem muita escolha, não. Eu falo, Natália, tem cor da pele? Não tem. Tem cores. Tem algumas. Você pode escolher, talvez. Mas É só uma tem fase cores. que tem que seguir com alegria, né? Tem que encarar. É a dor da beleza, né? Exato. E Confiar no processo, né? confiar no processo. Como se diz aquele ditado, né? Os transtornos passam
E os benefícios Nossa. ficam. Com É certeza. verdade. E vocês ficaram satisfeitas com os resultados finais aí da cirurgia? Como é que foi, Naíma? Então, a frase que todo mundo falou que eu ia falar, como que eu não fiz antes? Mas eu era muito bem resolvida com a questão assim, do tamanho da minha mama. A questão foi que, como eu disse, eu passei por um processo de emagrecimento e o peito é a pura gordura, né? Sim. Então, eu cheguei a ficar com o corpo infantilizado. E quando eu vi umas fotos minhas, até de um fim de ano, eu falei, meu Deus, não tá legal, não tá bom. E o ponto foi, quando eu fui usar um body, que body, ele ainda comprime mais, né? É. E eu fui usar um body, eu troquei a roupa. Eu falei, gente, eu estou trocando de roupa, então tem uma luz amarela acendendo, que alguma coisa tá errada, né? Porque né, a gente tem que se sentir bem ali. Sim. E eu comecei a estudar essa possibilidade. E fiz, alinhei muito certinho com o meu médico, a forma como eu queria, né? Enfim. E, nossa, foi maravilhoso. Eu lembro que quando eu tirei o taping, porque coloca aqui em cima do colo, e meu colo ficou à mostra, meu Deus, gente, foi uma emoção tão grande. Ver aquele colo bonito, sabe? Porque não tinha realmente nada. Então, para mim, eu fui extremamente feliz com a escolha do meu médico, a escolha do tamanho da prótese, da forma da prótese, do meu pós-operatório, e sou muito satisfeita com a minha cirurgia. Muito bem, fico feliz em ouvir isso. E você, Cami? Bom, eu também estou muito satisfeita, né? Eu lembro a primeira vez que eu coloquei os pés lá na sala do Dr. Gustavo e ele virou para mim e perguntou assim, você está em busca de quê? Eu respondi para ele com o olho cheio d'água, eu quero a minha autoestima de volta, né? É isso. Então, consegui ter a minha autoestima de volta e estou extremamente satisfeita, fora que me trouxe uma qualidade de vida melhor, porque antes eu era 100% sedentária. Hoje eu já pratico atividade física, vou à academia regularmente. Então, me trouxe só benefícios. Foi um estímulo, né? Um Bastante, estímulo a mais. Bastante. E você, Marília? Eu entrei na sala lá do meu médico, que eu tive uma boa escolha também. E, consequentemente, né, super assertivo com a minha fisioterapeuta, com a nossa, né, gente? A Nath delas. Eu não sou egoísta, eu divido. A Nath delas. Pote. É, a Nath delas. E fui bem sucedida nos meus objetivos mesmo, né? Que era realmente a minha autoestima. Depois de 2 gestações, eu estava tendo muita dificuldade de emagrecer e indo na academia, mas assim, não estava dando certo. Igual você falou daquelas gorduras localizadas, elas insistem em ficar ali e não saem por nada. Biotipo também, né? Não, e não estava dando certo. Eu falei, não, realmente, vamos trabalhar nisso. Minha autoestima é o que a gente vai priorizar agora. E graças a Deus, a minha família, o meu esposo, a minha mãe, minhas filhas, elas super me ajudaram nisso. E eu sou muito grata a Deus por ter essa fonte de apoio, né? Quando eu realmente precisei. E aí foi super bem sucedida. Os percalços que tiveram, eu considero, assim, irrelevantes, de verdade. Porque nada ficou traumatizado, não tive marcas. Foi o prazo de 6 dias, 5 dias para poder passar algum hematoma mais resistente, alguma coisa, porque era tudo muito novo. Igual vocês, eu estava preparada para sentir um terror. Um terror. Eu estava preparada para sentir muita dor e eu não senti dor. O único desconforto que eu tive foi um inchaço anormal, mas que demorou o prazo normal, que a Nath falou, olha, vai passar em tantos dias, passou. E passou mesmo. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita. Todo mundo fala também, minhas amigas, por que você não fez antes? Eu falo, calma, porque foram vários procedimentos, precisava de dinheiro. Mas eu tô muito feliz e eu sempre falo, assim, que a pior parte é agora, é o manter. É como se diz, é um saco que tá vazio, gente. Eu não sei o que acontece, eu não sei de vocês, mas é muito difícil de tentar manter a linha, porque uma hora a gente sai um pouquinho ali faz parte, mas é tentar buscar o balde todos os dias. Inclusive, hoje é segunda-feira, hoje eu já busquei a minha caixa d'água. Mas A minha eu também não importante, busquei. A minha eu nem sei onde tá, na verdade. Foi pra tão longe. Eu acho que o importante é você não focar Sim. que você precisa. Não. Não, isso é algo que vai me trazer o benefício assim, 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 para eu manter
né? O sacrifício que eu fiz de fazer. E tudo fica tão mais leve Muito depois, mais né? leve. Fica, porque eu acredito que para a gente estar feliz com qualquer coisa na nossa vida, é necessário um conjunto de situações. E não necessariamente o meu corpo. Mas o meu corpo estava gritando, era uma coisa que eu olhava no espelho. Meu esposo falava: Não, amor, tá tudo certo. Não, mas era eu. Tanto que umas amigas minhas falam assim: e agora? Você vai mudar seu estilo, né? Você vai usar assim, assim. E eu continuo a mesma Marília. Porque é o meu estilo, né? E aí eu falo, não, gente, é pra mim. É quando eu usar um body, por exemplo, e eu colocar por dentro da uma blusa e jogar um blazer, tô toda tampada, mas eu tô me sentindo bem. A hora que eu colocar um biquíni, eu vou me sentir bem. Nem que eu coloque, me visto com uma burca, mas, gente, é pra mim. Quando você estiver tomando banho, Exato. no seu momento, como você olhar no espelho, e gostar do que você vê. Muito bem colocado, Marília. A gente não faz a cirurgia para sair mostrando, né? Mas para se sentir bem com ali. Tem gente que tem essa vontade, né? E eu acredito que é super respeitável, mas super para mim era tudo muito mais profundo. É um conjunto. E eu falei assim: o primeiro passo eu já vou dar. Então, o resto é alguns pontos que a gente precisa tratar, a gente busca ajuda, a gente tenta encaixar, a gente pede para Deus nos orientar, porque a gente precisa de sabedoria em tudo. Sim. Precisa de orientação, porque a gente não caminha sozinho, né? A gente não faz nada sozinho, eu sempre digo assim. E lá em casa a gente tem muita fé, assim, em Deus. E eu falo: Deus, não me deixa cair, mas se eu cair, me sustenta, segura na minha mão, me guarda. Mas assim, seja feita a tua vontade em tudo. Então, se eu estou aqui, fiz todos os meus procedimentos, que graças a Deus foi fruto de muito esforço, muito trabalho, né? Pra gente conquistar tudo que a gente tá até o momento. Eu falo assim, me oportuniza sempre falar bem, né? De quem tá ao meu lado, de quem tá junto comigo, porque a gente não anda sozinho, não faz sozinho. E a minha felicidade é a felicidade da minha família, porque tudo tudo que eu faço para minhas filhas, para o meu esposo, para minha família, é uma via de mão dupla, né? E é isso. Isso, obrigada. E Bia, como que foi pra você? Você ficou satisfeita com o Não, fiquei resultado? super, já tô pronta pra próxima. Virou vício, gente. Não, tô brincando. Estaria, mas não, excelente, fiquei muito satisfeita. Realmente, assim, dá um boost de autoestima na gente, né? Sim. É aquele momento nosso, assim, a gente com a gente mesmo, olhar no espelho, você gostar do que você vê, e aí o resto é só um reflexo mesmo, é só uma consequência, né? Mas, assim, fiquei muito satisfeita, muito feliz mesmo com o resultado. Que Foi uma bom. ótima escolha, muito sábia. Experiências positivas aqui, Ótimo né? investimento. Fico feliz com a presença de vocês. Quero agradecer mais uma vez aí por esse bate-papo, por essa troca, foi incrível. Agradeço vocês terem disponibilizado um tempo na agenda, que eu sei que a vida aqui de todo mundo é corrida. Então, mais uma vez, muito obrigada a todas vocês. Em breve, no canal, nós vamos colocar lá, tanto no YouTube quanto no Spotify. Passo para vocês também. Mas muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter cuidado de cada uma, ter colocado meu conhecimento em prática. E eu sou extremamente grata por trabalhar com a fisioterapia dermatofuncional, com pós-operatório de cirurgias plásticas, com pós-parto. E mais ainda, porque igual Marília trouxe bem aqui, eu não acho que nada seja em vão nessa vida, né? Deus coloca pessoas e tira pessoas do nosso caminho. E eu agradeço por vocês terem aparecido no meu como profissional, né? E eu tenho aqui amigas também, que a gente troca sempre. Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, terem topado esse projeto. E espero ter vocês aqui de volta para depois um outro bate-papo. Com certeza. É só chamar. E obrigada, né? Eu que agradeço. Pela profissional e pela pessoa que você é. Porque a gente está perto de você, eu já te disse isso, você transmite uma coisa muito boa, muito saudável, né? Então, a gente, igual você falou, a gente convive com várias pessoas, né, ao nosso redor. E tem pessoas que passam, né, esse tipo de energia, de alegria, e é muito gratificante, né? Na correria do dia a dia, a gente encontrar pessoas assim, como você, como a Marília, como a Bia, como a Naime também.
Então, muito obrigada, tá? Por esse momento Eu aqui. agradeço. Também gostaria de agradecer pelo acolhimento, pela troca de sempre. Foi muito feliz esse encontro que eu tive nesse momento, né, de fragilidade que a gente tem, né, e pôde sempre me colocar para cima e poder, assim, ter trazido para a vida, né, para além da Da fisioterapia. fisioterapia, fico muito feliz. Obrigada. É isso. Agradeço também. Sou suspeita, poderia ser suspeita para falar, mas eu sou muito fã das minhas amigas, sobretudo da Nath. A gente compartilha muito, a gente sabe o que é levantar para matar todos os leões todos os dias, né? E eu vejo o quanto amor você tem pelo que você faz. Eu acho que isso transborda nisso. Quando você tem um feedback positivo, eu que trabalho também com clientes, a gente tem esse feedback natural, orgânico, por parte dos clientes, e que eles se tornam, mais do que clientes, se tornam amigos, é sinal que você está no caminho certo. E é como você disse, Deus coloca, Deus tira, para que a gente sempre continue trilhando o caminho que a gente veio para trilhar. E certamente você está no seu. É isso também, só um finalzinho aí de agradecimento. Todas falaram, colocaram tão bem, né? A gente fala assim, eu uso os finais de todas, o início e o final de todas, mas assim, é só sucesso mesmo, Nath. Obrigada por compartilhar comigo alguns pequenos momentos ali naquelas sessões. E assim, a Nath, ela é quase uma terapeuta também, né? Fisioterapeuta, é uma terapeuta. A E- troca é dos dois lados, viu, gente? Que elas ficam- Quando desligar aqui, aí a gente conta. muito sucesso pega pra mais você. nada. Vamos cortar e eu trago para vocês. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela atenção. Espero vocês aqui em breve com um novo episódio do Derma Fisiocast. Até a próxima.